Nessa semana, o Conexão Saúde foi demais. Nós conversamos com Viviane Ferreira, psicopedagoga. E aí, gente, vamos falar de saúde? Hoje vamos falar com a psicopedagoga Viviane Ferreira do Espaço Incluir. Bom, meninas, é um prazer estar aqui com vocês no Conexão para falar um pouquinho sobre o atendimento psicopedagógico. O que faz uma psicopedagoga? Gabi, a psicopedagoga é a profissional que está capacitado para intervir, avaliar e prevenir as dificuldades de aprendizagem, sejam elas decorrentes de processos ambientais, emocionais ou orgânicos. Vou citar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma criança que está passando por um processo de separação dos pais e ela começa a apresentar um rendimento baixo na escola. Então, os professores observam, não sabendo o que é que está acontecendo, né, chamam os familiares e encaminham a um profissional para fazer uma avaliação. Então, dentro do processo de avaliação, a gente consegue perceber o que é que está ocasionando. E num caso, numa situação como essa, de um processo de separação decorrente de fatores emocionais. Tia Vivi, a partir de que idade a pessoa pode ser acompanhada por um psicopedagoga? Mari, eu costumo dizer que não existe uma idade pré-definida para se procurar um acompanhamento psicopedagógico. Por quê? Até porque o nosso atendimento, ele também é para prevenir, né, para evitar que a dificuldade aconteça. Então, a criança entrou na escola, se os professores já começaram a observar que a criança apresenta alguma dificuldade, que ela não consegue acompanhar o ritmo da turma, mesmo recebendo todos os estímulos, que tem alguma coisa diferente que precisa ser avaliado, eles devem convidar a família e solicitar uma avaliação psicopedagógica. Quando os pais percebem ou chegarem a perceber que está havendo alguma mudança de comportamento, que normalmente a criança muda de comportamento, eles também devem ter em mente procurar um acompanhamento, porque muitas crianças deixam de receber vamos dizer assim, o acompanhamento no momento adequado porque os pais tiveram medo ou receio de procurar um profissional. Às vezes até um certo preconceito, porque por não saber do que se trata o acompanhamento. Então, não existe uma idade específica e também não é só para crianças e adolescentes. A gente chega a acompanhar até adultos em faculdades que, quando chegam nesse ambiente, começam a apresentar dificuldades de aprendizado e que precisa de um acompanhamento, de uma intervenção, de orientações, então vai até a idade adulta. Tia Vivi, quem é que diz quando a gente precisa de uma psicopedagoga? Geralmente, quem primeiro encaminha é a escola, porque normalmente são os professores que percebem a dificuldade, por estar relacionado ao meio escolar, aprendizagem. Mas acontece dos pais mesmos perceberem que tem algo diferente, às vezes até por já terem outros filhos e fazer aquele comparativo, né? Então acontece de os pais mesmos ir diretamente ao consultório nos procurar. E também de algum profissional médico, quando a criança já é diagnosticada com alguma deficiência ou algum transtorno, então o médico encaminha, porque é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar. Vivi, como funciona o processo de atendimento? O atendimento ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a parte da avaliação e a segunda etapa a parte da intervenção. Durante o processo avaliativo, nós fazemos entrevista com os pais ou responsáveis, entrevista com a escola, são realizados vários testes com a criança e daí desse processo avaliativo nós lançamos algumas hipóteses.
Quando necessário, nós também fazemos visitas à escola. Então, lançadas as hipóteses, nós fazemos a devolutiva, que é o momento final do processo de avaliação. Convidamos os pais para colocar para eles o que nós conseguimos observar, que hipóteses são essas. E, se necessário, nós encaminhamos para outros profissionais, que podem ser, dependendo do que for observado, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Há casos que não é necessário encaminhar para nenhum outro profissional. Às vezes, só no processo de intervenção, no consultório psicopedagógico e algumas adaptações na escola, a gente consegue sanar a dificuldade. O segundo momento é o processo de intervenção, que quando nós entregamos a devolutiva, nós elaboramos um plano de intervenção. Nesse plano de intervenção vai estar listado todas as ações que nós vamos fazer para ajudar aquela criança a superar aquela dificuldade. Então, nesse processo, nesse plano de intervenção, nós passamos orientações à família, orientação à escola. Os atendimentos podem acontecer no consultório, se for necessário, nós sentamos com a equipe pedagógica. Então, vai depender do resultado da avaliação, porque cada caso é um caso. Não há como a gente pegar um processo interventivo e colocar para uma criança e repetir com outra criança, porque cada uma vai necessitar de um processo diferenciado. Você atende no Espaço Incluir. Onde fica e que serviço encontramos lá? Nosso consultório fica localizado no Hospital Geral de Oftalmologia, o HGO, na rua José Damião, 294, no Santo Antônio. Lá no nosso espaço, nós temos, além do atendimento psicopedagógico, temos um reforço escolar do 1º ao 5º ano e o atendimento educacional especializado, o AEI. Lá eu trabalho com 2 amigas, Edna Cunha e Carla Holanda, são profissionais também excelentes que vocês precisam conhecer. E além desse trabalho que eu citei, nós também fazemos parceria com escolas, damos suporte em relação à assessoria, tirando dúvida, participando de reuniões de pais, de encontros pedagógicos, dando formações e oficinas. É muito bom saber que temos o Espaço Incluir no nosso processo de desenvolvimento e aprendizagem. Eu já quero muito conhecer o Espaço Incluir. Vamos levar o Conexão Saúde até lá. Então fica combinado, meninas. No próximo mês nos encontramos lá no Espaço Incluir para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse trabalho que é tão maravilhoso e que ajuda muitas crianças. Muito legal! Agora eu já sei o que faz uma psicopedagoga.